Olá, olá, amados. Aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. A nossa leitura de hoje é Lucas 23, do versículo 1 ao 25, Gênesis 41 e Salmos 32. E diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, Rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não há culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era jurisdição de Herodes, remeteu-o para Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: Apresentaste-me este homem como provedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa, das de que o acusais. Não tampouco Herodes, porque a ele vos enviei. E eis aqui que nenhuma coisa digna de morte tem feito. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. E era necessário soltar-lhe um pela festa. Mas todos clamaram à uma, dizendo: Fora com este e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Mais uma vez, pois falou-lhes Pilatos, querendo soltar Jesus, e eles, porém, bradavam, dizendo: Crucificai-o, crucificai-o. Falou-lhes então pela terceira vez: Pois que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores, e os dos principais sacerdotes. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Gênesis 41. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto do rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam no rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então o Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pela que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E o Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos
cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão do guarda, ao qual contámos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu, eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se ao faraó. E faraó disse a José, tive um sonho e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a faraó. Então disse o faraó a José, em meu sonho estava, eu, em pé à beira do Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiu outras 7 vacas muito feias e à vista e magras de carne, tão feias que quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido não se podiam reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em um sonho, e eis que de uma só cana subiu 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem me interpretasse. Então lhe disse José, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como o são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento do Oriente. Serão eles 7 anos de fome. É isto o que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Eis que vêm 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e estes seguirão de 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente o fará. Portanto, preveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e ponha-se sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm. E amontou em trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. Para que a terra não pereça de fome, esse parecer foi bom aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de trás de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e chamavam diante dele, ajoelhai-vos assim, e Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zefnat-Paneã e deu-lhe por mulher a Senat, filha de Potifer, sacerdote de Om. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito durante os 7 anos de fartura, e a terra produziu abundantemente. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou dentro da mesma.